Boa tarde, bem-vindo ao programa Eclésia. Hoje temos connosco Nuno André, o protagonista do espetáculo A Magia da Vida, um espetáculo de ilusionismo que pode assistir este sábado, dia 8 de junho, no Coliseu dos Recreios. Boa tarde, Nuno. Olá, boa tarde. Que espetáculo é este? O que é que os espectadores podem esperar? No fundo, este espetáculo é, de certo modo, resumo de muitos anos a fazer magia nas escolas, a fazer magia em várias paróquias e também um bocadinho a experiência que tive no programa Eclésia há mais ou menos 2 anos, onde a magia, uma mensagem e a beleza da arte, que é de facto o ilusionismo por si, é apresentado de uma forma mágica, principalmente porque não é um espetáculo que se resume apenas ao ilusionismo. Temos o ilusionismo, temos a música, a dança, o humor, portanto temos uma variedade de talentos e de artes que vão ali colaborar com a magia. E não será só o Nuno em palco, terá convidados? Convidados, temos a Yolanda Soares, uma cantora lírica extraordinária, portanto vai fazer a parte musical com o seu grande talento que é a voz. O João Canticastro, que é um grande humorista com imitações, os Cara de Palco, com dança, e um outro bailarino extraordinário também, que vai fazer algumas passagens com dança contemporânea, movimentos artísticos. Portanto, um espetáculo de facto muito, muito, muito rico. Terá também uma vertente solidária. Que mensagem é que se quer transmitir com este espetáculo? Este espetáculo tem 2 características muito próprias. Uma delas é o facto de poder ser para toda a família, ou seja, é um espetáculo em que o pai, a mãe, a avó, o avô, o neto, o filho, portanto, toda a gente lá em casa pode ir ao Coliseu e em família assistir a um espetáculo que muitas vezes não acontece. Muitas vezes o espetáculo é só para jovens ou só para adultos. Isto não, é um espetáculo que é para literalmente toda a família. E, acima de tudo, tem esta vertente solidária, portanto, no fundo é juntar as famílias para um momento artístico, mas com uma profundidade no sentido da sua mensagem e, ao mesmo tempo, com um fundo social. Portanto, a bilheteira vai reverter para o apoio solidário da paróquia de São João de Deus, que é a minha paróquia. Este conceito da magia da vida que o acompanha desde que faz ilusionismo, que conceito é este? O porquê de se chamar magia da vida? Qual é a mensagem? A magia da vida porque, no fundo, aquilo que me caracteriza em relação aos outros ilusionistas é o facto de em cada truque eu transportar uma mensagem, portanto um valor, uma história, ou algo que a pessoa transporta para a sua vida. E por essa razão quisemos salientar este aspecto humano e particular do meu espetáculo de ilusionismo. Portanto, não é só um espetáculo, não é a magia do ilusionismo, porque a magia é o impacto criado na pessoa que vê, mas sim a magia da própria vida, da vida daquelas pessoas que estão ali a sonhar. Essas pessoas, num tempo atual difícil, assistir a esse espetáculo é também uma forma de se surpreenderem pela positiva, com otimismo? Certo, é no fundo também o papel, creio eu, da própria evangelização, que é levar uma mensagem, uma boa nova, uma mensagem de esperança, uma mensagem positiva para a vida daqueles que me escutam, para a vida daquelas pessoas que naquele momento estão a ver de uma forma artística, o que muitas vezes não é comum, porque por vezes estamos habituados a um estilo de linguagem quase que monocórdico, portanto é sempre naquele tom, e eu tentei romper um pouco com este sistema e, portanto, tentei arranjar uma coisa que não é assim tão novidade. Eu lembro que São João Bosco, uma grande referência dos nossos santos, já há quase 200 anos fez o mesmo. Portanto, ele também fazia truques de ilusionismo e por isso é o padroeiro dos ilusionistas. O que ele fazia era, ele compreendia que os jovens e que o resto do povo não percebia muitas das coisas acerca da palavra de Deus. Então o que ele decidiu foi resumir a mensagem cristã e cativar aqueles jovens com os quais eles não sabiam o que fazer. E, portanto, neste sentido é ir buscá-los, atraí-los com algo de extraordinário, neste caso a magia, e depois deixar-lhes e transmitir mensagens muito positivas e evangelizadoras. Como é que nasceu este gosto pela magia? Curiosamente surgiu quase por magia, posso assim dizer. Isto porque em 2005 fui convidado para, ao lado do Vaticano, fazer uma pequena conferência sobre evangelização e juventude. E não sei porquê, usando uma terminologia de Padre Carlos Paes, não por coincidência, mas por Deuscidência, cruzei-me com um mágico de rua numa feira, e ele estava lá a fazer aqueles truques extraordinários de magia. No fim estava a vendê-los, eu acabei por comprar esses 3 truques de magia e na conferência eu utilizei de uma forma também de quebrar o gelo e poder explicar aquilo que eu queria dizer. Foi um sucesso.
E eu percebi desde logo que se calhar aquilo era muito giro e podia ter um impacto muito positivo. Tinha acabado de começar a dar aulas, portanto cheguei à escola, comecei a fazer truques de magia e a partir daí foi uma espécie de bola de neve. Aulas de Educação Moral Religiosa Católica, de que forma é que acha que a magia pode ajudar a transmitir os valores cristãos aos seus alunos? Acima de tudo acredito que através destes truques consigo dar-lhes uma mensagem que não é minha, mas sim uma mensagem de Nosso Senhor. E que essa mensagem os pode tornar uma pessoa melhor. E se tornar uma pessoa melhor, no sentido positivo, do amor, do perdão, do respeito, acredito que têm todos os conteúdos para serem grandes cristãos. Porque, no fundo, o que nós precisamos é de trabalhar a nossa pessoa como se fôssemos uma espécie de pedra bruta, e essa pedra vai sendo talhada pouco a pouco. Portanto, aquilo que eu lhes tento dar é a oportunidade de perceber que podem deixar-se moldar por aquilo que é o amor de Deus, e aí sim podem ser grandes cristãos, porque não se pode ser um bom cristão se não formos uma boa pessoa em primeiro lugar. Que tipo de magia é que vamos poder assistir no espetáculo no Coliseu? De certo modo vamos ter duas partes. Uma parte mais clássica, onde os truques vão acontecer com aquela classe típicas do século XVIII, XIX, portanto as cartolas, as pombas, os lenços, uma grande participação ativa da parte do público, dos adultos e das crianças, que vão poder subir ao palco e fazer truques de magia comigo. Aliás, eu gostava de se calhar exemplificar aqui algo que também me caracteriza como professor de educação moral, porque, como falámos há pouco, a questão das parábolas, a questão da linguagem, da magia, como funciona, eu tenho aqui duas bolas. Esta bola representa o amor entre a humanidade e esta bola representa o amor entre Deus e a humanidade. Eu vou-lhe pedir que escolha uma delas, por favor. Pode escolher esta? Esta aqui. Peço que abra a sua mão e que aguarde. Pode fechar, estende. Ok. Ora bem, esta bola que representa o amor entre Deus e a própria humanidade é, de facto, ou tem uma característica extraordinária. Porquê? Porque é invisível aos olhos do ser humano. Portanto, nós não somos capazes de conseguir ver com estes olhos. E até podemos cair num risco de pensar que Deus então brinca connosco, ou que simplesmente não existe porque não o conseguimos ver. O que temos que entender é que o amor acontece. O amor de Deus acontece no meio da humanidade. Por essa razão, pode abrir, as duas bolas são inseparáveis e lado a lado coabitam. Como é que os seus alunos reagem a este tipo de truques? Gostam imenso porque tem, por um lado, o sentido da magia, o fascínio do impossível, por outro lado, é o juntar uma história a algo que os marca, que é o truque de magia. Portanto, eles deixam de poder separar a mensagem do truque e, nesse sentido, facilmente chegam à mensagem e de certo modo, vibram porque quer a mensagem, que é muito interessante e acabam por compreendê-la porque aderem, quer o truque de magia, fica na mente de qualquer um. Muitos deles, dos alunos e dos ex-alunos, estarão presentes também neste espetáculo. Sim, muitos já compraram bilhetes e o mais interessante é que os alunos, os pais dos alunos, os amigos e os amigos dos pais dos alunos, portanto, o que prevemos é de facto não só uma grande enchente no Coliseu, mas acima de tudo um grande espírito, e esse espírito é a grande magia da vida. Okay, muito obrigada. Obrigado, e felicidades. O programa segue agora com o passado do presente com Dom Manuel Clemente. Na rubrica O Passado do Presente falámos de uma figura da atualidade, do Papa Francisco, e como sempre com Dom Manuel Clemente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Dom Manuel. Obrigado por estar connosco nesta última série, como dissemos há 8 dias, infelizmente digo eu. Felizmente para que outras se sucedam e melhores ainda. Mas que se compreendem, enfim, que muitos compromissos e exigem que algumas opções, claro, também estas, sem dúvida. Escolheu-se, Dom Manuel, falar sobre o Papa Francisco pelo que o seu percurso biográfico pode representar para a compreensão dos seus atos, dos seus gestos nos dias de hoje. Exatamente, e é sempre assim, não é? Digamos que há aqui também uma interpretação personalista dos acontecimentos, que eu acho que é importantíssima e que de certa maneira vem ao relevo agora com a cultura contemporânea. Ou seja, nós não podemos compreender os factos sem compreender os seus protagonistas, não é? Tanto quanto nós podemos compreender seja quem for, são tentativas de aproximação, porque cada pessoa é realmente um mistério muito complexo. Mas, enfim,
vai deixando vestígios e nós, por esses vestígios, podemos perceber alguma identidade. E isso é muito importante para que depois compreendam os acontecimentos. E agora, claro, tudo quanto acontece com o Papa Francisco é importante para a Igreja e para o mundo, não é? E por isso esta revisão biográfica que nós estamos a fazer tem certamente cabimento e utilidade. E vamos servir muito a partir de agora desse livro, desse excelente livro, escrito por dois autores italianos, Ambrogetti e Rubin, que ainda antes de Jorge Bergoglio ser Papa, lhe dedicaram. É uma entrevista muito interessante, que aliás não surgiu com este nome, surgiu com o nome El Jesuita, portanto o jesuíta. Ele é jesuíta, tem aí, com uma grande clareza e com uma grande expressividade, quer da parte de quem pergunta, quer sobretudo da parte de quem responde, que é Jorge Bergoglio, portanto o Papa Francisco, as grandes linhas de uma personalidade também eclesial, muito eclesial, e que nos ajudam a entender muita coisa. E hoje vamos então dedicar este programa à sua infância, portanto, à sua origem argentina, já sabemos de ascendência italiana, mais propriamente piemontesa, portanto, do norte de Itália, e como é que aconteceu essa infância? Dizem-nos os psicólogos e os psiquiatras e os pedagogos, enfim, todas essas pessoas que estudam a mente e o desenvolvimento humano, que os anos da infância, e até especialmente da infância, também da adolescência, mas muito especialmente da infância, são anos decisivos e marcantes de qualquer personalidade. E por isso vamos hoje, com a ajuda desses autores e sobretudo do que ele diz, porque é sobretudo das suas respostas que nós vamos aqui falar, como foi, como é que nasceu e como é que cresceu. As memórias que conta desses tempos. Como o meu pai jogava basquete no clube São Lourenço, às vezes levava-nos. Com a minha mãe, ouvíamos aos sábados, às 14h, as óperas que a rádio do Estado passava. Mandava-nos sentar em volta do aparelho e, antes que a ópera começasse, explicava-nos de que se tratava. Quando estava para começar alguma área importante, dizia-nos: ouçam bem, que vai cantar uma canção muito linda. A verdade é que estarmos com a minha mãe, os 3 irmãos mais velhos, aos sábados, às 14h, e ter prazer com a arte era uma beleza. São essas coisas que recordo da minha infância. A presença dos avós, como eu disse, cuja figura se foi apagando na sociedade e que agora, devido à crise económica, volta a aparecer, porque eles são necessários para cuidar das crianças. E, sobretudo, lembro-me do meu pai e da minha mãe a conviverem connosco, a brincar, a cozinhar. Lá está. Eu creio que são uma série de elementos importantíssimos e que, de certa maneira, nós estamos a tentar recuperar num contexto que é diferente, com certeza. Nós estamos nos anos 30 e nos anos 40 do século XX, já estamos na segunda década do século XXI, e nós aqui, concretamente, na Europa e em Portugal, e com, enfim, toda aquela problemática que conhecemos e que sofremos, não é? Mas estamos já a recuperar, julgo eu, algumas destas realidades básicas da vida e, sobretudo, a valorizá-las, não é? Porque pareciam estar um pouco esquecidas numa grande pulverização social, num grande individualismo até cultural ou não cultural, em que mais ou menos, não digo vogávamos, vagueávamos, não é? Até há muito pouco tempo. Ora bem, do que nos fala o Papa quando evoca a sua infância, a sua adolescência, é de outra coisa. É de um ambiente de família, de trabalho, mas onde o estarem uns com os outros nas diversas gerações, portanto, avós e os seus pais e filhos, enfim, todo este conjunto que constitui o agregado familiar funcionava. E funcionava bem. E dava ambiente para uma aprendizagem, digamos, natural, espontânea, mas muito calorosa e por isso marcante. Porque nós não tínhamos dúvida nenhuma, porque enfim, as coisas estão aí, os factos verificam-se, que julgar que alguém aprende ou apreende profundamente alguma realidade sem que aí esteja incluída a afetividade, a emoção, como diz o nosso professor Damasio nos seus estudos,
acerca, enfim, do comportamento humano, não funciona. Portanto, é absolutamente necessário que estes meios em que nós crescemos e posso dizer a palavra, naturalmente nos desenvolvemos, que tudo isto funcione e funcione bem, é muito importante para o futuro, para a maturidade que se venha a alcançar, para a segurança interior, para a estabilidade afetiva e psicológica que se tenha depois. E eu julgo que quando nós ficamos admirados, no melhor sentido da palavra, porque efetivamente nos maravilha com as atitudes do Papa Francisco, quando nós vamos apercebendo de que há ali, enfim, uma vida muito densa e bela, humanamente falando, até no relacionamento que tem com as pessoas, o que está a passar agora, aquelas audiências semanais de quarta-feira. Eu sempre posso, estou no meu gabinete, ligo a televisão, apanho pela telepaixa, portanto em direto essas audiências, nós ficamos impressionados, porque não só a quantidade, a afluência de gente é imensa, parece que é sempre domingo e não é, é como quarta-feira, não é? É um dia de trabalho, é certo que há muitos turistas, muitos peregrinos, mas enfim, só a entrada e a saída parece que nunca mais acabam, porque ele parece deter-se junto de cada pessoa, não com cansaço, nem com, enfim, abstração, mas com atenção, com cuidado, e as pessoas sentem isso, não é? E isto não acontece por acaso, acontece muito fruto desse envolvimento, não tínhamos dúvidas. Por causa deste relacionamento na infância. Exatamente. E depois essa outra dimensão cultural. Claro está que ele também diz nessa entrevista o mesmo acerca da sua iniciação cristã, portanto não foi apenas na catequese paroquial, mas ainda antes disso foi na sua família. Ele sublinha muito especialmente o papel da sua avó, né? Que era, por visto, a grande matriarca daquela família toda, né? E isto faz lembrar algo que já vem das primeiras gerações cristãs. Nós recordamos com certeza que num dos textos do Novo Testamento, né, numa das cartas a Timóteo, Paulo diz: Timóteo, lembra-te dessa fé que recebeste da tua mãe Eunice e da tua avó Loida. Portanto, já há aqui uma cadeia geracional e logo nas origens do cristianismo. E isso, em Bergoglio, é claríssimo. Portanto, esse ambiente que cria ali como que um caldo de cultura no sentido positivo do termo, onde depois tudo mais se vai aprendendo, digamos, naturalmente, se vai absorvendo. Essa referência cultural, né? É claro, são italianos do Piemonte, né? E, portanto, toda aquela formação ou predisposição musical, e sobretudo a prática, né? Que os italianos têm, e todos esses dias de semana, à tarde, depois do almoço, a mãe reunia os filhos em torno da telefonia, não estamos no tempo da televisão ainda, da telefonia, para ouvir as óperas e ópera comentada, não é? De quem a conhecia. Agora, atenção, vai ser uma área muito bonita, atenção. E esta educação, também estética, é fundamental, porque ter uma dimensão forte do belo, das coisas, é uma grande libertação, e julgo que também aí o papel da família, quando pode ser, é muitíssimo importante, porque tem o tal ambiente onde as coisas se apreendem melhor, não é? Depois essa ligação entre a vida de trabalho do pai e a vida familiar, e como colaboravam até nas refeições, que é uma coisa que tem sido muito notada depois, que ele também é capaz de se desenvencilhar sozinho nessas lides domésticas, quando não tem quem o ajude. Que lição, do fundo, pastoral familiar, que aí está. E eu julgo que, até para nós percebermos palavras muito bonitas que nós vamos dizer, que a Igreja que é uma família, que é a família dos filhos de Deus, mas para nós percebermos essas palavras, precisamos ter alguma vivência delas. E esse conteúdo, se não se apanha em casa, é muito difícil de substituir. Em alguns casos tem que substituir, quando as pessoas não têm família, infelizmente, em muitos casos é assim, mas a própria comunidade, a Igreja, as instituições educativas têm que, de alguma maneira, suprir e complementar um papel que tem na família o seu principal protagonismo. E acredito que manter esta genuidade deste ambiente familiar da infância, agora como Papa no Vaticano, acredito que seja... E é o que eu estava a dizer, Paulo, e nota-se perfeitamente. Quer dizer, e então com essa entrevista em que ele abre muito o coração e explica as coisas com muita naturalidade, e muito antes de ser Papa, ou de pensar em ser Papa,
é muito revelador. E depois, repito, na maneira como ele está com as pessoas, quer com pequenos grupos, quer com multidões, essa nota familiar é muito forte, mas aprende-se nessa altura. E não sei se consegue aprender se não for nessa altura. São marcas que ficam, de facto, quase genéticas, não é? A vida tem as suas etapas. Uma próxima etapa, Sr. Manuel, é o Patriarcado de Lisboa. Estamos no mês de junho. O mês de junho no Porto será para os últimos compromissos? É despedida de família. Também, numa outra família. Já que o Paulo pergunta, foram anos muito preenchidos por este tipo de atitudes em relação à minha pessoa e nas quais eu também me integrei. A sociedade portuense é muito integrada, não é? Eu às vezes costumava lá dizer, a brincar, qual é a diferença que o senhor sente entre o Porto e Lisboa? E eu digo, olha, tudo isto tem as suas virtudes específicas. É que o Porto é o Porto e Lisboa é de quem a apanhar. Ou seja, o Porto é muito integrado, não é? O núcleo duro de portuenses no Porto dá à cidade, e não só à cidade, depois isso nota-se um pouco em toda aquela região à volta, e à volta, como nós lá dizemos, do Antoão ao Ave e do Mar ao Marão, não é? Nota-se essa mesma integração, as famílias, os vínculos, as ligações à terra, a cultura local, o que faz com que, concretamente na cidade, tudo seja muito familiar, muito próximo, muito direto, muito imediato. E isso também é uma experiência muito importante para quem lá vive, ou para quem lá viveu, e também fica. Fica também no seu mesmo numa terra, como eu dizia, é uma terra toda a gente, Lisboa nesse sentido é mais cosmopolita, com certeza, porque tem gente de todo lado, todo o mundo, e aqui também tem que criar laços de uma outra familiaridade e com uma outra exigência de acolhimento de quem vem ou de quem vai. Um desafio para o Patriarca de Lisboa também, para todos, e para todos nós, sem dúvida. Voltámos a encontrar-nos dias 8 dias neste ambiente franciscano, para falar do Papa Francisco. Tem a ver com o nome que ele escolheu para pontificar. Exatamente. E também para viver este mês com o Sr. Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa. Desejo-vos um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.